Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Tadeu, sou colaborador na Casa Batuíra. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesta noite, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Conversaremos hoje sobre o tema Os bons espíritas, a ética e a moral. Eu peço então neste momento que acomodem-se de maneira confortável em seus lugares. Se quiserem, fechem seus olhos, serenando nossas mentes, entrando em sintonia com os sentimentos e pensamentos de paz e pedindo a Jesus para que possamos passar alguns momentos produtivos e construtivos na busca de nos tornarmos seres humanos melhores e aptos a realizar todos os dias sua obra neste mundo. Que Jesus e os amigos espirituais que coordenam os trabalhos em nossa Casa Batuíra nos ajudem nesta noite a conversar sobre seus ensinamentos. Que a paz, a luz e o amor estejam presentes em nossos corações e de nossos familiares. Que assim seja. Bem, vamos lá. Esse estudo, essa palestra, essa conversa, tem origem e base em tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 17, 18 e 20. Também em transcrições de palestras do filósofo Mário Sérgio Cortella, muito conhecido, muito querido, encontradas na internet e no YouTube. Os tópicos que nós vamos conversar do Evangelho segundo o Espiritismo são o homem de bem, os bons espíritas, parábola do festim de núpcias, missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Essa nossa conversa é muito reflexiva. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver os conceitos tirados dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo e também na palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, colocando em relação esses ensinamentos em relação a nós mesmos, né? Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossos comportamentos. Vamos fazer essas reflexões para buscar um rumo de uma possível mudança, né? Por isso, eu vou estar sempre resgatando e retornando a certos pontos essenciais dessa nossa conversa durante todo esse nosso tempo juntos aqui. Eu quero começar com 3 perguntas. 3 perguntas simples. E aí reflitam qual é a resposta para você. Eu sou um bom espírita? Eu sou ético? Eu tenho moral? Reflitam. Como foram as respostas?
foram como eu quero que sejam, tenho certeza aqui que tanto eu como todo mundo gostaria que fossem sim, sim, sim. Mas essa reflexão tem que ser diária. Todos os dias a gente tem que estar se perguntando. O ser humano aprende por repetição. Aquilo que não repetimos, que não usamos, cai no esquecimento. Quem já aprendeu o segundo, terceiro, quarto, quinto idioma, sabe muito bem o que essa frase representa. Porque se você aprende um idioma, mas você não o utiliza, muitas coisas caem no esquecimento e você, quando precisa exercitá-lo no país origem desse idioma, você vai ter dificuldade. Lógico, no início, porque a partir daí você vai estar repetindo e usando. Mas isso serve, inclusive, para a moral, a ética, para sermos bons espíritos. Temos que repetir para nós mesmos diariamente. Antes de tentarmos ser um bom espírita, precisamos pensar em ser um bom ser humano. E essa questão se integra diretamente ao estudo da ética e da moral. Conforme o filósofo Mário Sérgio Cortella, abre aspas, a ética é o conjunto de princípios e valores que usamos para decidir a nossa conduta social. Só se fala em ética porque vivemos em coletividade. Se eu fosse sozinho, não existiria a questão da ética. Afinal, ética é a regulação da conduta da vida coletiva. Ética é sempre coletiva. A moral é a prática desses princípios individualmente. Não temos como ser bons espíritas sem termos uma boa conduta na sociedade e para a sociedade. Tal conduta passa pela obediência das leis, as que pegam e as que não pegam. Não existe as que pegam e as que não pegam. Lei é lei. Para sermos éticos, temos que seguir a lei. Respeito aos usos, costumes e culturas locais e de outros estados ou países. O que é ético e moral numa determinada cultura, num determinado país, pode não ser em outro. Temos que respeitar, desde que tenhamos sempre ética e moral. Comportamento adequado e educado com todos, pois como Jesus nos ensinou, são nossos próximos. Todos são nossos próximos. O exercício da empatia é uma ferramenta poderosa. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Coloque-se no lugar do outro. Isso é ser empático. Colocar-se no lugar do outro para tentar ouvir aquilo que você está falando. Receber aquilo que você está fazendo. Enfim, não se trata de buscarmos a perfeição em nosso comportamento, mas sim de um rumo a ser seguido e conquistado dia após dia. A perfeição pode ser inalcançável para nós seres humanos imperfeitos, mas pode ser um objetivo. Lembro-me de um amigo que dizia para termos muito cuidado com nossos objetivos. Quando você traça um objetivo fácil ou medíocre, corremos o risco de atingi-los. Mas Tadeu, eu já sei de tudo isso. Não preciso ficar escutando sobre ética e moral. Isso é muito óbvio para mim. Você pode dizer isso. Pois bem, mas eu aprendi também
que o óbvio é para ser dito. Mesmo que seja óbvio, nós temos que lembrar sempre e todos os dias da ética e da moral e de como temos que ser éticos e nos pautarmos pela moral. E pela moral cristã, principalmente, porque como espíritas que somos cristãos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o texto O Homem de Bem. Tal texto nos informa que homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. O que conversamos sobre ética e moral é exatamente o que se espera de um homem de bem. Porque quem pratica a lei de justiça, quem pratica a lei de amor, quem pratica a lei de caridade, está sendo ético e moral. Vou relacionar algumas, não todas, características de um homem de bem que estão no texto para nossa reflexão. Imaginem ter essa reflexão todos os dias. O homem de bem tem fé em Deus, se submetendo em todas as coisas à sua vontade. Ter fé em Deus é acreditar sempre que as coisas que lhe acontecem têm a vontade dele. Vinculado àquela frase: não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Ele tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Lembrem-se, mais uma, hein? Sabedoria popular: caixão não tem gaveta. O que você ganha aqui, você deixa aqui, a não ser que sejam benefícios e bens espirituais. Conhecimento, sentimento, evolução moral e espiritual. Essa você leva com você. Levamos conhecimento e deixamos saudade. Sabe que todas as dores e situações desfavoráveis são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, que tem tudo a ver com a primeira. Fé em Deus não murmura. Existem provas terríveis, existem expiações terríveis. Elas foram escolhidas por nós. Temos que ter fé em Deus, que Deus não dá frio maior do que o cobertor. Esse homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Existe uma frase que diz que o ser humano não dá um passo sem saber que vai ser recompensado por ele. O homem de bem, o bom espírita, o bom ser humano faz o bem pelo bem, não espera recompensa. Temos que fazer essa reflexão diária. Agora eu vou falar uma fácil, uma característica fácil. Tenho certeza que todos nós aqui conseguimos. Retribui o mal com o bem. Assim como Jesus nos ensinou. Essa é fácil, né? Defende o fraco contra o forte. Temos que sendo ético e moral, teremos clareza para saber quem é o fraco e quem é o forte, e quem temos que defender. Sacrifica seus interesses em benefício da justiça. Lembra aquela outra frase, legislar em causa própria? E aí isso deve ter vindo um monte de pensamento e lembrança a respeito de algumas coisas que não concordamos? Pois bem, o homem de bem sacrifica seus interesses em benefício da justiça para todos. Se satisfaz com os benefícios que realiza, com os serviços que presta, com os felizes que faz, com as lágrimas que seca, com as consolações aos aflitos que concede. A satisfação de um homem de bem, de um bom espírita, a satisfação é com o próprio serviço que faz. Não quer nada em troca, assim como nós já vimos outra característica. Não prefere raças ou crenças, porque considera todos seus irmãos.
aqui vai um parêntese. A sociedade como um todo, vai também a nossa Constituição, que é de 1988, mesmo nessas questões morais e espirituais, que a raça humana anda a passos curtos, mas anda, então nós já temos de uma forma geral esse ensinamento, né? Mas mesmo assim, encontramos alguns problemas entre crenças ou entre raças, infelizmente. Respeita as opiniões divergentes da sua. Lembre-se, meus amigos, opiniões divergentes, elas sempre constroem. O sinal é de mais, não é de menos. Sempre que alguém divergir de você, ele sempre vai mostrar algum ponto que você não tinha enxergado. Em todas as circunstâncias, tenha a caridade como seu guia. Lembre-se, nós vamos falar isso de novo aqui, mas fora da caridade não há salvação. Não cultiva o ódio, nem rancor, muito menos o desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias, pois evita julgar o outro. Não deixe de ver a trave no seu olho para ver o cisco no olho do outro. Não é esse o ensinamento? Não julgue para não ser julgado. Não procura nos outros seus defeitos. Vamos buscar nos outros as suas virtudes. Eu lembro aqui de um ensinamento que eu tive de um professor na faculdade há muito tempo atrás. E ele dizia assim: pessoas medíocres falam sobre pessoas e seus defeitos. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. A ética e a moral são ideias. Ser um bom espírita é uma ideia, uma ótima ideia. Busca conhecer-se para trabalhar suas imperfeições. Conhece-te a ti mesmo, também um exercício diário. Assim dizia Sócrates. Primeiro conhecer a si, para depois conhecer o outro. Não se valoriza em comparação com os outros, desmerecendo-os. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos. Vamos trabalhar os defeitos em silêncio. E principalmente, não falemos sobre os defeitos dos outros. Sabe que tudo que possui foi-lhe atribuído por Deus por empréstimo. Por isso, não se envaidece. Lembra do caixão não tem gaveta? Tenha você muito ou pouco, o caixão é o mesmo. Se é responsável por subordinados, trata-os com bondade e benevolência, usando sua autoridade para guiá-los no bom caminho. É muito bom ter o poder sobre outras pessoas, principalmente para usá-lo para o bem. É a melhor coisa que existe nesse aspecto. Se é subordinado, cumpre conscientemente suas tarefas. Ética e moral nos ajudam nisso. Né? Sabemos que nós temos consciência daquilo que temos que fazer. Se o trabalho tem significado para nós, nós também sabemos que o nosso superior nos cobra aquilo que nós precisamos fazer. Enfim, o homem de bem respeita seu semelhante como gostaria de ser respeitado. Lembram da empatia? Legal, continuemos. Estudando esse texto, o homem de bem, uma reflexão que devemos fazer é sobre nossos critérios com relação a nós mesmos e aos outros. O que é ser homem de bem? Gente boa. Que a gente sempre fala, fulano é gente boa, fulano é do bom, Beltrano é do bem. Mas e aí? É fácil classificar alguém como do bem? Viram quantos itens? Nós somos do bem? Devemos tomar muito cuidado sobre o que consideramos e quem consideramos um homem de bem.
Em seguida, então, vamos avançar para o texto Os Bons Espíritas, no mesmo capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título, inclusive, da nossa conversa, o qual deve ser compreendido e, além disso, ser sentido para que tenhamos como resultado comportamentos e sentimentos de um ser humano de bem. Então, olha só, nós temos que compreender e, além disso, sentir. Lembra-nos que o Espiritismo não criou uma moral nova, mas torna possível uma maior compreensão da moral do Cristo. São mais ferramentas, mais informações. O Espiritismo nos traz isso. Que essa compreensão não necessita de uma inteligência superior, mas sim da maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. Essa maturidade independe de idade ou grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento do espírito encarnado. Vocês já viram aí muitas crianças, jovens, que conseguem aprender rapidamente as questões do espiritismo e praticam, frequentam e têm grande destaque na doutrina, justamente por quê? Porque eles têm a maturidade do senso moral. Eles já são espíritos, a gente usa muito, em conversas espíritas se usa muito, é um espírito evoluído. Pois bem, evolução do senso moral. Maturidade do senso moral tem a ver com moral. Mas antes de continuarmos, vamos tratar de dois conceitos. Qual é a diferença entre ética e moral? Eu tinha falado de coletividade e de individualidade. Mas aí, então, chegamos num outro ponto que o filósofo Mário Sérgio Cortella também nos ajuda. Ele diz, ética é tudo aquilo que você faz quando os outros estão vendo. Gravaram? Olha a moral. Moral é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Interessante, Podemos dizer então que ser ético envolve nosso comportamento diante da sociedade, através de nossas palavras, ações e comportamentos. Mas ter moral é além disso, está vinculado aos nossos sentimentos e pensamentos. Lembram-se daquela frase de que nunca estamos sozinhos? Então, por isso que no texto Os Bons Espíritas encontramos a conjunção de comportamentos e sentimentos. Porque eu posso sentir e pensar de uma forma e me comportar de outra. E aí tem uma outra frase dos ditames populares que diz: lobo em pele de cordeiro. Pensa de uma forma, faz de outra. Então essa maturidade moral nos remete à ideia e sentimento de que não precisamos de qualquer testemunha para sermos bons espíritas. E não precisamos mesmo. Por quê? Isso é conosco, com Deus, com Jesus e com os nossos amigos e mentores espirituais. E eles são nossas maiores testemunhas. Volto então à questão-chave de nossa conversa. Como ser um bom espírita? Como ser um bom ser humano? Como ser um homem de bem? No meu dia a dia, estou sendo ético? Fazendo aquilo que a coletividade aceita, que está lá na lei? Estou tendo moral? Estou fazendo a mesma coisa quando estão vendo e quando não estão vendo? Lembrando que nunca estou sozinho? O que sinto e penso está ecoando em minhas palavras e ações? Seguindo essa linha de pensamento, chegamos a outro tópico de nosso estudo, que é a parábola do festim de núpcias, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que conta a história de um rei que queria realizar as núpcias de seu filho. Olha que interessante. Embora o rei tivesse preparado o banquete e mandou seus súditos
chamarem todos os convidados, esses não aceitaram seu convite e foram se regozijar, foram fazer o que queriam, não quiseram comparecer. Mas, infelizmente, outros ainda chegaram a assassinar esses súditos que vieram convidados. O rei, quando ficou sabendo disso, se encolerizou. E aí enviou seu exército e exterminou esses homens e queimou a cidade. Como o festim estava todo preparado, o rei novamente enviou seus súditos, orientando que convidassem todos aqueles que encontrassem, sem distinção, o que foi feito. Assim, quando o salão de núpcias estava cheio de convidados, o rei entrou para inspecioná-lo, encontrando um homem que estava sem sua roupa nupcial. Esse homem foi retirado do recinto sob ordem do rei. Existem muitos aspectos que podemos explorar nessa parábola de Jesus. Muitos mesmo. O ponto que estudamos é que Jesus compara o festim de núpcias ao reino dos céus. E que não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão ou espírita. Estar com a roupa nupcial para o celeste banquete é ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito, isto é, fora da caridade não há salvação. Essa parábola nos remete à ideia de que podemos ser chamados a qualquer instante. Mas seremos escolhidos? Estamos prontos? Somos bons espíritas? É esse o ponto que me chamou muito a atenção nessa parábola. Estamos pautando nossas ações pela lei de caridade? Seguindo esse ensinamento, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, texto Missão dos Espíritas, Erasto, anjo guardião, em 1863, em Paris, nos responde a seguinte pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhecem aqueles que estão no bom caminho? Essa é a pergunta que fizeram a Erasto. E Erasto nos responde: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Tentar satisfazer sua vaidade e sua ambição não é ético nem moral. Mas essa resposta de Erasto é muito importante. Retornando à vinculação de nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo com a ética e a moral, por sua sublimidade de sentimentos, a caridade, então a prática da caridade, por sua sublimidade de sentimentos, tem na ética e na moral sua aceitação como um bem coletivo. Quando você faz caridade, e a caridade é cega, mas não é burra, você está sendo ético e moral. Quem pratica caridade como preceitua Jesus está agindo eticamente e moralmente. Continuando. Mas lembrando do conceito de moral quanto à necessidade de testemunhas e a resposta de Erasto quanto ao reconhecimento de um bom espírita, lembremos que, além de nossa consciência, teremos sempre Deus, Jesus e a espiritualidade em testemunho de nossa conduta diária. Nunca estamos sozinhos.
Por fim, quero ressaltar duas frases do Espírito de Verdade no texto Os Obreiros do Senhor, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas, então. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Fecha aspas. Como um texto de um autor desconhecido que recebi pela internet, ele diz: tome conta de seus sentimentos, eles se tornarão seus pensamentos. Tome conta de seus pensamentos, eles se tornarão suas palavras. Tome conta de suas palavras, elas se tornarão suas ações. Tome conta de suas ações, elas se tornarão sua conduta. Tome conta de sua conduta, ela moldará o seu caráter. Orai e vigiai. Que possamos, então, dia após dia, direcionarmos nossos sentimentos, pensamentos, palavras, ações, condutas de maneira ética e moral. Mas acima de tudo, com a caridade que nos ensinou Jesus. E conforme nosso querido Chico Xavier, abre aspas, sejamos um exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo de amor. Fecha aspas. Sejamos bons espíritas. Peço a todos, então, que acomodem-se confortavelmente em seus lugares. Se quiserem, fechem seus olhos, serenem suas mentes e busquem unir seus pensamentos e sentimentos aos ensinamentos de Jesus, pedindo para que possamos buscar nosso aprimoramento diário e tornarmos-nos bons espíritas. Obreiros do Senhor com caridade e amor ao próximo. Pedindo também para que Jesus, através dos amigos e mentores espirituais nossos e de nossa Casa Batuíra, possam nos proteger, ajudando em nossa jornada rumo à elevação espiritual e moral. Por fim, pedindo que a saúde, a harmonia e a prosperidade sejam virtudes presentes em nossas vidas, em nossos lares, na vida de nossas famílias. Que assim seja. Boa noite a todos.